tudo bem? Olha eu aqui de novo, trazendo mais uma tiragem de cartas para vocês. Seja muito bem-vindo ao canal Cartas da Cigana da Estrada. Para quem não me conhece, meu nome é Cris, tá bem? Trabalho com vários oráculos e vim aqui mais uma vez para tentar ajudar vocês com aconselhamentos, com orientações, tá? Com acolhimento, para que vocês possam ter algum norte, de repente algum problema que você esteja passando, tá bem? Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, que deem um like no vídeo se vocês gostarem, tá? Se não gostarem também pode dar um dislike, não tem problema nenhum, tá bom? Comentem sempre aqui embaixo temas que vocês gostam de ouvir, que vocês gostariam de saber, isso é muito importante para mim e eu olho todos os comentários de vocês, ok? Então vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com um tema delicado. O tema, será que ele está pensando em desistir de mim? Ele ou ela, tá, pessoal? Sempre vai adaptando, porque nós vamos trabalhar com energias coletivas. Então, nem tudo vai bater com você. Então, você guarda para você aquilo que você vê que bate contigo, tá bom? O que não bater, lança para o universo, que com certeza é recado para uma outra pessoa, ok? Hoje, olha, eu separei aqui uma drusa de ametista, olha que coisa mais linda. Essa vai ser a opção 1, tá? E a drusa também de um cristal branco. Olha, maravilhoso, tá? Então, se concentra, se conecta aqui comigo. Pensa aí no seu ser amado, independente se ele é homem, se ele é mulher, não importa. Para que você possa trazer a energia dessa pessoa para que caia aqui. Não importa também o dia ou o horário que você esteja assistindo esse vídeo, os vídeos são atemporais. A espiritualidade sabe como trabalha e ela vai fazer você cair nesse vídeo no momento e na hora certa em que você precisa, ok? Então vamos lá? Vou começar então com a drusa de ametista para quem escolheu a opção 1. Primeiro vamos chamar a energia que ele ou ela está vibrando nesse momento, tá? Com relação a você, tá? Será que ele está pensando em desistir de mim? Né? Seja eu casada, seja eu namorando, seja eu ainda não me relacionando com essa pessoa. Quais serão as energias que estão rondando ele? Quais as energias que ele ronda em relação a esse assunto? Será que ele está pensando em desistir de mim? Coloca no baralho. Vou trabalhar, olha, com os arcanos maiores, hein? Na coroa do jogo. Será que ele está pensando em desistir? Traz a energia dessa pessoa que ela está pensando na tela mental. Traz para sua tela mental essa pessoa agora nesse momento. Optcha, povo cigano. Optcha. Salve a energia do povo cigano. Vamos ver qual a energia que ele está vibrando. Ele ou ela, tá? Olha, a carta da morte, a carta do diabo. Calma, não se apavorem. Eu vou explicar. Tintim por tintim. Deixa eu pegar aqui a minha visão além do alcance, que vocês já conhecem. Então, gente, essa carta, apesar de assustadora, tá? Mas ela é uma carta, assim, muito interessante. Por quê? A morte, né? Ela significa não a morte somente física. Às vezes pode até significar, mas não quer dizer que seja sempre dessa forma, né? A gente pode deixar morrer várias coisas nas nossas vidas. Já pararam para pensar nisso? A gente pode deixar morrer um relacionamento que não estava bem, né? A gente pode deixar morrer um trabalho que já estava sufocando a gente. A gente pode deixar morrer uma cidade, um local onde você já não estava mais se sentindo bem, certo? E eu costumo sempre falar assim, sempre que você escolhe um sim, você deixa um não para trás. Sempre. A nossa vida são feitas de escolhas. E é mais ou menos isso
que essa pessoa, esse seu ser amado, está vibrando hoje. Então ele está num momento de decisões, né? Justamente o tema que nós estamos falando hoje, né? Será que ele está pensando em desistir de mim ou não? Ele está pensando num momento de transição, tá? Ele ainda não se decidiu, ele está meio que na dúvida, tá? Ele não se decidiu ainda se ele desiste de você ou se ele continua. Ele não está certo disso. Porque provavelmente você pode ser um momento de transição na vida dele. De repente você é uma palavra-chave, uma pessoa-chave na vida dele, que vai entrar e já vai fazer reviravoltas, tá? E também não importa se você é casada, se você já tem um relacionamento com ele ou não tem, com ele, com ela, tá? Porque a energia é uma só, né? Ah, será que meu marido, minha esposa, já sou casada, tá pensando em desistir do casamento? Às vezes ele quer um tempo para pensar, né? Isso é comum também no casal. Pode se manter um pouco distante para poder refletir sobre os vários problemas, né? Que é um convívio a dois. Não é fácil, né, gente? Porque quando a gente ama, a gente tem que aprender também a amar as falhas, os defeitos, né, daquela pessoa amada. Porque nós vamos conviver com tudo, nós não vamos conviver só com os momentos felizes dela. Concorda? Então, é por isso que eu sempre costumo dizer, o amor, ele vai nascendo, ele vai crescendo, ele sempre começa com uma admiração. Essa admiração, ela permanece. Não é igual a paixão, que é aquele fogo do início. O fogo ele pode apagar, mas o amor não. Ok? Então vamos decifrar isso mais com o baralho cigano? Vamos ver aí se ele pensa ou se ele não pensa em desistir de você, desse relacionamento. E o que cai no baralho, tá, gente? Eu tenho que falar. Mesmo sendo uma resposta que você não queira ouvir. Mas é um aconselhamento, de repente até para você se preparar, tá? Pensa nele, na pessoa amada, nesse momento. Traz ele para sua tela mental. E aí, povo cigano? Ele ou ela está pensando em desistir desse relacionamento, em deixar tudo para trás? Responde para o consulente que está do outro lado dessa telinha. Está pensando em desistir? Vou abrir uma mandala, tá? Pessoal, para quem quer uma consulta exclusiva, individual, para que eu abra a mesa real e fale sobre tudo da vida da pessoa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu telefone de contato, tá bem? E aí a gente marca uma consulta com horário, data marcada, para que a gente faça um jogo online e ao vivo. Beleza? Então vamos nós. Será que ele desiste ou não desiste de mim? O que ele está pensando? A orientação aqui foi abrir uma mandala, então vamos abrir uma mandala. Olha, consulente, seja você homem ou seja você mulher, tá? Tem alguma coisa que aconteceu entre vocês, tá? Alguma coisa que pesou muito pra ele ou ela, né, no caso, que vai fazer com que ele tome essa decisão de desistir ou não do relacionamento, ok? Isso foi assim como uma pedra, né, na vida dessa pessoa, tá? E isso pesou muito. E assim, com certeza, você fez alguma coisa que machucou muito ele, tá? Você caiu do lado dessa carta. Isso deixou, não sei se houve uma crise de ciúmes, porque você também caiu do lado da carta do urso. E essa leitura aqui me faz entender, pelo menos nessa linha, o lado sombra, tá? E como eu falei, eu tenho que falar. Nem sempre vocês vão escutar só flores, tá? Então, assim, mas ele tá muito na dúvida. Ele não tá ainda certo da decisão a ser tomada, tá? Ainda tem salvação.
Vamos tirar aqui mais cartas para ver o que os decks falam. Mas, pelo contrário, né, assim, vendo em outra linha, ele quer ser uma pessoa justa com você. Porque, olha, o Sol, ele cai bem no centro da mandala, em cima da carta das montanhas. Ou seja, ele quer uma decisão justa, ele tá buscando, olha, uma claridade, ele está buscando uma maneira de ser justo, então ele está pensando numa forma mais abrangente, numa forma mais que a mente dele clareie para que ele tome uma decisão mais certa, entende? E seja o que for que tenha acontecido, foi uma decisão que balançou bastante ele, né? Que deixou muito ele na dúvida, olha, com relação ao relacionamento de vocês. Independente se vocês são casados ou não, pode até ser que hajam pessoas aqui, né? Agora me veio a intuição que há pessoas até que não se conhecem ainda, né? Se conhecem apenas pela internet, mas ia dar aquele passo para se conhecer e aí deu o passo para trás de, opa, peraí, será que eu realmente quero conhecer essa pessoa? Porque aconteceu isso, isso e isso assim. Tá bem? Aqui também tá essa movimentação, né? A carta do cavaleiro é uma carta que traz movimentação, ação. Então ele já queria agir com você. Mas aí houve alguma situação que impediu ele de fazer isso. Não sei se ele achou que você poderia ser. Você cai como a dama de espada, né? Como uma mulher. Você acho que teve uma atitude um pouco fria com ele. E aí deixou ele assim. Vamos continuar. Vamos tentar decifrar mais, né? Vamos lá, cigana. Olha, com relação àquelas pessoas que eu falei, para quem ainda não se conhecem, tá? Eu sinto a energia de pessoas que estão conectadas ainda pelo campo virtual, tá? Que hoje em dia é super comum, gente. Que moram ainda distantes, talvez em outras cidades, né, em outros estados, às vezes até em outros países. Que a própria espiritualidade está fazendo esse encontro. Mas houve aí algum problema que enrolou essa situação, tá? Já estava tudo certo para isso acontecer, mas deu uma enrolada aí no meio do caminho, provavelmente por causa daquela mágoa, certo? Aonde deixou ele na dúvida. Lembra da carta do diabo? Então, aonde deixou ele na dúvida. Alguma coisa que você fez que tirou a estabilidade dele, a segurança que ele tinha no começo já não é mais a mesma. Porque você acabou tomando, olha, uma atitude um tanto quanto ou prematura, tá? Adiantou as coisas, ou foi uma atitude infantil, tá? Que deixou ele bastante chateado. Para um outro número de casal, eu vejo assim, brigas, tá? Bastante brigas dentro de uma história. E isso tá assim, tendendo para que um outro número de casais, não esqueçam que nós estamos jogando numa energia coletiva, tá? Então, aquilo que não servir para você, lança para o universo, que é para outra pessoa. E aquilo que captar para você, você guarda no seu coração para você refletir depois, ok? Por isso que eu sempre aconselho que vocês ouçam os dois baralhos. E aí eu sinto, sim, a energia de uma pessoa que está pensando muito por causa das brigas em desistir. Ok? Há essa possibilidade. Aí cai a carta da foice, a carta do caixão. E a carta da torre. Então, aqui, olha, realmente, há
algum número de casais, tá? Que infelizmente eu tenho que ler o que tá na carta, gente. Tem que ser assim. Olha, provavelmente algum número de casais, tá? O par romântico, seja ele homem ou mulher, deve sim tomar uma decisão de desistir do relacionamento, tá? E foi alguma coisa que você, consulente, fez. Não foi ele ou ela. Eu tenho que falar a verdade para você. Ok? Há a possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer. A energia que paira neste momento é essa, tá? Vamos continuar tirando. E cai também, olha, os lírios, que também significam mágoas, choro. Essa pessoa está muito magoada. Está muito magoada com o que aconteceu. Tá triste, tá isolado, tá muito confuso, olha. Ele caiu do lado da carta das nuvens e da carta da torre. Ou seja, se ele estiver afastado de você, se ele estiver distante, se ele quiser fazer uma viagem, alguma coisa assim, deixa, vai ser melhor. Vai ser bom ele refletir, entendeu? Não fica muito em cima. Deixa essa pessoa refletir e quem sabe, né, ele toma uma outra decisão, tá bom? Mas aqui, por esse jogo, ele pensa em ter o coração livre novamente. Tá ok? Vamos lá para a última mão de carta. Ele vai te procurar para falar com você. Ele está prestando muita atenção, ele está sendo sigiloso. Apesar de ele estar pensando num término, ele está sendo assim muito cauteloso para falar com você. Acredito que seja uma pessoa que goste bastante de você. Então ele tem respeito por você e pelo relacionamento que vocês tiveram. Seja um casamento, seja um namoro, ou até assim, aquilo que ainda era um bate-papo no meio virtual, mas que já tinha uma certa raiz de sentimento. Então, pessoal, eu vejo assim, há pequenas possibilidades, mínimas possibilidades, entendeu? Dele não desistir deste relacionamento. O que aconteceu foi algo sério, que eu sinto aqui nas energias, entendeu? E que a espiritualidade fala comigo. Deixou ele bastante magoado, já era um relacionamento desgastado, já vinha assim sendo, né, empurrado, acho que vocês brigavam bastante, mas dá tempo ao tempo, né? Nada melhor do que o tempo, né? E também, gente, é assim, quando não é pra ser, não é pra ser. Não adianta insistir, certo? A gente chora, a gente sofre, mas também não demora, vem outro amor, tá bem? Eu espero ter ajudado nessa tiragem, apesar de não ter sido assim, né? Aquilo que a gente esperava. Esse tipo de tema é um tema difícil que vocês me colocam, mas, né, eu procuro agradar a todos. Vamos para a segunda opção, o cristal branco. Quem escolheu o cristal branco? Vamos lá. Vamos tirar então o tarô para ver qual a energia que vibra com o seu ser amado. Pensa aí nele, traz ele ou ela para a sua tela mental. Faz essa pergunta: será que ele está pensando em desistir do nosso relacionamento? Será, cigana? Será, povo cigano? Responde para mim, coloca a energia dessa pessoa no baralho para minha consulente ter um norte, saber o que está acontecendo na vida desse relacionamento. Optcha, povo cigano, optcha! Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você está gostando. Então deixa aquele like para mim como forma de gratidão,
tá bem? Que eu vou ficar muito feliz e motivada em fazer cada vez mais vídeos como esse para você. O Mago, olha, eu amo essa carta, gente. O Mago diz muitas coisas. Vamos nós. Gente, o Mago é uma carta assim, como eu vou explicar? Primeiro, olha, percebam essa posição, tá vendo? Ele está apontando para o alto e apontando para a terra. Ou seja, ele é um ser que está em equilíbrio, vamos dizer assim, né? Com a divindade e com o plano terreno. Olha que lindo isso! E outra, ele já tem o domínio. Tá vendo que na mesa ele tem os 4 elementos que representam a natureza? Ou seja, já é uma pessoa experiente, tá? Na cabeça dele, olha, tem o símbolo do infinito, tá? Ele tem bastante experiência. Tá vendo? Tem o copas, que representa as emoções, tem o ouro, que representa o material, o financeiro, a espada, que representa o mental, representa o espírito, e o bastão, que representa aquele estímulo, a ação, a força, o trabalho. Esse aqui, ele é uma pessoa espiritualizada também, né? Uma pessoa que já aprendeu muita coisa e tem a ensinar. Esse daqui, gente, não pensa em desistir de você. Esse não. Por quê? Porque ele pensa em usar toda a experiência que ele tem para manter esse relacionamento. Mas vamos ver o que o baralho cigano diz para a gente poder destrinchar, né? Um pouco mais sobre esse ser amado. Pensa aí de novo nele, se você souber o nome dele completo. Ou então traz ele para sua tela mental, joga energia aqui no baralho. Povo cigano, ele tá pensando ou não desistir desse consulente que tá do outro lado da telinha? Optcha, povo cigano, optcha. Opa, já caiu uma cartinha. Optcha, povo cigano. Pensa em desistir ou não? Esse cara é bem inteligente, hein? Já tem uma certa experiência de vida. Ele sabe o que quer. Ele sabe o que quer. A carta do mago fala muito sobre isso também, tá, gente? O lado luz dela. Gente, quando eu falo que as cartas, né, que os decks, eles estão conectados, não é balela. Primeira carta. A carta da aliança, a carta do anel. Acho muitíssimo pouco provável que ele desista de você. Já podia parar aqui o jogo. Já podia parar aqui, mas vamos continuar, né? Vamos tentar decifrar mais um pouquinho, né? Para entender a cabeça desse ser. Ele vai não somente não desistir, como ele vai lutar pelo relacionamento de vocês. Como? Com a experiência que ele tem. Uma pessoa fiel, companheira. Pensa assim em algo sério com você. Provavelmente ele já fez assim um apanhado geral, né? E claro, como todos os casais, vão passar algumas dificuldades aí no começo, mas ele também tem o apoio da espiritualidade, como eu falei, né? Um mago, ele está conectado com a espiritualidade e traz isso que ele aprende para o plano terreno. Então, ele está sempre pedindo orientações, né? E as respostas vêm. Olha, essa carta aqui para mim, a carta do buquê, também representa a espiritualidade. E essa é a carta da comunicação. Então, ele está sempre recebendo
respostas daquilo que ele busca. Olha, gente, que coisa mais linda. Esse aqui tá apaixonado. Caiu a carta da casa e a carta do sol no centro da mandala. É preciso dizer mais? E atrás da casa tinha a aliança. Não, minha querida, meu querido, ele não pensa em desistir de você de jeito nenhum. De jeito maneira. De jeito nenhum. O sol é a carta mais positiva do baralho, pra mim, tá? Ainda cai no centro? Não, não vai desistir de você. Existe aí também uma boa conexão que vocês têm, assim, né, tem certas palavras que não posso usar no YouTube, senão eles travam o vídeo, né? Mas vocês têm uma certa conexão, sabe? Assim, corpo a corpo. Então, antes ele me parecia ser uma pessoa assim, um tanto quanto decepcionada, mas ele vai falar isso pra você. E você aí boba, chorando, achando que ele queria terminar com você. Não é nada disso. É porque também ele é um homem ou uma mulher, tá? Adapta para sua situação, um tanto quanto calado, né? Ele esconde um pouco, ou talvez não saiba, né? Demonstrar muitos sentimentos, mas ele vai demonstrar. Olha a carta do coração. Porque vai chegar uma hora que vai ser inevitável. Tem pessoas que não demonstram falando assim, eu te amo. Mas outras e outras e outras formas representam o amor, o cuidado, não é? O tratamento, não é verdade? Também representam o amor. Aquilo que eu falei no outro jogo, a admiração, certo? Isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá, gente? Quebrando cabeça. Não é só jogando baralho. Sim, ele vai fazer uma movimentação para isso acontecer. Eu vejo aqui também. Olha, quem estava se desgastando, chorando pitangas, era você. Totalmente à toa, pensando nisso. Que ele vai desistir de mim, ele ou ela. Não é nada disso. Pode ficar sossegado. Depois coloca aqui embaixo nos comentários para mim se a Cris não estava certa ou não estava. Se você mora em outra cidade, né, que eu também sinto essa energia em alguns casais, ele está disposto a enfrentar obstáculos sérios, né, de repente família, trabalho, né, para vir até você. E você se desgastou muito desnecessariamente. Desnecessariamente. Ele está disposto a romper laços para poder ficar com você. Eu não vejo nesse jogo, não sinto energia de triângulos, tá? Assim, de uma pessoa que é casada e pensa se separar para ficar com você. Não estou sentindo. Se esse não é o seu caso, então esse jogo não é para você. Sou sincera em falar. Tá vendo? Olha, ele cai bem em cima da carta da raposa. Ele está pensando. Ele está pensando em como agir, em como chegar até você. Você pode estar achando que ele está distante. Mas estar distante não significa que ele está pensando em desistir de você. Ele pode estar pensando em como chegar mais perto de você. Em como fazer com que o relacionamento de vocês cresça, amadureça, avance, certo? Seja lá qual for os obstáculos que vocês têm aí para enfrentar. Olha, ele vê obstáculos no casamento ou no relacionamento de vocês. Ele ou ela vê obstáculos, né? Alguns são até grandes,
mas ele vê. Mas ele também, como um bom estrategista, ele pensa em como vai resolver isso para estar junto a você. Ah, Cris, mas eu sou casada. Podem estar passando por momentos de crise, porque eu vi também aqui alguns casais passando por momentos de crise financeira. Olha, eu estou vendo uma falência financeira em alguns casais, tá? E isso interfere bastante no relacionamento amoroso dos casais. E isso também confunde a cabeça dele, deixa ele atordoado, né? Gente, o homem, ele é muito racional, não é como a mulher, certo? Que é mais emoção. Então, o homem no baralho cigano, ele é o rei de copas. O rei de copas não significa que ele não ame, muito pelo contrário, ele ama, né? Ele é um rei, né? Das cartas nobres, ele é o maior, ele é o rei de copas. Ou seja, ele tem grandes emoções, grandes sentimentos. Mas o lado luz dele é esse. E o lado sombra, ele não sabe demonstrar. Ele guarda para ele, ele não consegue demonstrar. Entende? Então esse mago aqui, olha, apesar de conectado com a espiritualidade, né, tá fazendo esse intercâmbio, vamos dizer assim, da espiritualidade com o plano terreno, ele também, como qualquer ser humano, tem dificuldades. Então é só isso. Ele não pensa em desistir de você. Ele só está pensando em como resolver alguns problemas, até mesmo alguns problemas que houveram no relacionamento. Então, para a grande maioria que escolheu o cristal branco, não, ele não vai desistir de você. Pode comemorar. Depois coloca aqui embaixo nos comentários para mim se isso realmente aconteceu, tá bem? Gente, mais uma vez eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que eu possa ter sido assim apenas uma intérprete, tá? Que eu não sou nada, não sou mais nada além do que isso, né? Do plano espiritual, para poder trazer algumas orientações, aconselhamentos. Como eu digo sempre, a carta não é uma sentença, né? Não quer dizer que vai acontecer aquilo exatamente assim, né? Porque vocês têm o seu livre-arbítrio, né? Existe uma energia que pode ser movimentada, depende de você, ok? Mas eu espero ter ajudado e acredito que sim, tá bem? Se inscreve no canal, deixa aquele like pra mim, comenta aqui embaixo e compartilha com todo mundo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, muita paz e muita luz.